Vamos lá então, né? Lúcia, quer fazer pra gente, Lúcia, a página inicial? Oi, passo sim. Vamos lá. Pode começar? Pode sim. Então tá. Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 29, contentar-se. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 11. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui ou menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência de teus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Agora você comenta, Todelli. Pode comentar também. Quiser fazer algum comentário, fica à vontade. É melhor você falar. Não, tudo bem. Eu posso falar, sem problema nenhum. Mas se você quiser interromper e quiser fazer um comentário junto, não tem problema, tá? Fica à vontade. Outras pessoas também quiserem interromper, fica à vontade. Essa é talvez uma página muito complexa para todos nós, né? É muito difícil nos imaginarmos focados e coerentes com uma vida mais espiritualizada no sentido dos objetivos reais, né? Todos nós, por vezes, nos perdemos em objetivos que não são exatamente a nossa essência, né? Então, já que todos nós já sabemos que somos espíritos imortais, imperecíveis, nós nunca seremos desconstruídos. A nossa construção exigiu profundo empenho de Deus. Ele teve que soprar, soprar, soprar por um longo tempo, naquela comparação bíblica entre falar e soprar, para entendermos a diferença, né, de esforços. Claro que Deus não tem boca, né? Então, se há uma complexidade tão grande para criar essa essência, é lógico que essa essência ela terá que fazer aporpar por ela mesma esse processo desse trajeto evolutivo. Não é simplesmente o ato de criar cada um. Diversas pessoas às vezes falam isso de forma irônica, brincando. Eu sou assim porque Deus me criou assim. Mas isso é uma incoerência. Todos foram criados simples e ignorantes.
Todos, sem exceção. Todos estão avançando, se desenvolvendo, caminhando justamente para alcançar esse nível evolutivo que todos nós desejamos. Todos nós almejamos a evolução. Só que a evolução ela não vai se completar sozinha. Todos nós vamos ter que aprender a nos desenvolver nessa escola de almas. E essa escola de almas, as grandes dicas, em essência, está na natureza. Esse que é o aspecto mais complexo com relação aos ensinamentos do Cristo. E ele deixou isso claro, né, que os grandes exemplos, as grandes dicas sobre como devemos agir, reagir e desenvolver a nossa essência estão por diversos símbolos espalhados pelo globo, espalhado pela criação divina, que toda a criação divina funciona por certas leis, leis naturais. E essas leis naturais, elas estão em harmonia. Então, quando você olha a natureza, ela está em harmonia. Quando você olha tubulações na rua entupindo e transbordando, você sabe que não tem harmonia. Alguma coisa foi muito mal construída. Não deveríamos ter concretado todas as ruas, não deveríamos ter colocado zilhões e zilhões de asfaltos, de quilômetros de asfalto, sem capacidade de permeação de água. Então vamos começar a descobrir que certas construções, fora do padrão natural, né, se nós não encontrarmos um padrão sensível, estaremos obrigatoriamente vivendo um padrão não natural. Como que vamos trabalhar esse processo, né? Como iremos realmente transformar a estrutura física, por exemplo, de uma manifestação simples, como escoar água após uma chuva forte. Como é que você faz isso? Não é por falta de conhecimento na Terra. Não é por falta de conhecimento. Todos sabem como deve ser feito. Todos sabem como não deve ser feito. A questão é como fazer. Você vai ter que se colocar na posição de quem quer fazer e ir lá executar. Então é a mesma coisa com relação aos ensinos do Cristo, os exemplos do Cristo. Ele deixa claro: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Ou seja, nós vamos galgar para essas capacidades. A questão é, isso não vai se concretizar sozinho. Isso vai demandar de cada um de nós muito esforço. E é claro que um esforço mais básico, ele está relacionado aos recursos que nos são ofertados e disponibilizados e como podemos nos contentar com eles. Existem pessoas que falam assim: puxa vida, se eu tivesse estudado bastante na infância, se eu tivesse estudado bastante, tivesse tido acesso a letras, a isso e aquilo, eu estaria estudando mais, eu estaria me empenhando mais, eu estaria fazendo isso, aquilo, e eu não tenho condições de ler obras complexas, eu não tenho condições de me esmerar, me dedicar, né, para certos conhecimentos, nem sequer a parte mais espiritualizada. Eu fico com muita dificuldade de ler, de estudar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Hoje nós temos zilhões de outras almas altamente capacitadas, altamente intelectualizadas, que desprezam completamente toda e qualquer participação em buscar esses valores. Então, por que a gente não consegue se contentar com o pouco que nós temos? Por que a gente acha sempre que o pouquinho que nós temos de capacidade intelectual, o pouquinho que nós temos de capacidade de sentimentos, o pouquinho que nós temos de capacidade até mesmo de recursos à nossa volta, nós achamos que isso não é o suficiente? O que acontece com a nossa consciência? Essa carta aos Filipenses tem a ver com isso. Então, ele deixa claro: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, por exemplo, ele não está falando... O que é mais expressivo, o que é mais chocante na história de Paulo, é porque a maioria não tem que estudar o que seria, por exemplo, hoje na nossa sociedade, na estrutura da República, né? A República tem dono, e não é o povo. Isso é uma mentira rasgada. O meu povo não é dono de nada.
O povo é dono apenas do seu próprio esforço, do seu próprio empenho para gerar impostos para outros gastarem. A questão é, qual era a posição de Paulo? Qual seria a posição de Paulo hoje numa estrutura de uma república? Ele seria uma mistura de poder executivo com poder legislativo. Alguém com altíssimo poder, que abandona tudo para seguir o Cristo. Ah, como assim abandona tudo? Ué, ele podia se encontrar com Cristo, ir lá buscar Ananias para ser curado, para ficar bom das vistas. Ficar bom das vistas, pô, já que eu fiquei bom das vistas, deixa eu ajudar a servir ao Cristo aonde eu estou me empenhando. Aonde eu já tenho minha atividade. Eu vou continuar exercendo minha profissão como jurista, como isso. Não, ele abandona tudo, porque naquela época não existia como separar o que era trabalho daquela estrutura religiosa. Ele abandona e quis dar o testemunho dele. Foi a público, explicou, tentou convencer a todos. Ninguém acreditou nele. E aí ele teve que contentar-se com algo ainda que nós não temos dimensão. Né? Paulo passou por uma situação extremamente complexa. Recomendo a todos lerem Paulo e Estevão. É uma obra fantástica. Maior e mais completa obra falando sobre Paulo. É impressionante a obra. E Emmanuel traz esse recurso aqui para a Terra, esse recurso educacional. E ele deixa claro, olha o que ele teve que fazer. Ele já percebia que não seria possível ele continuar seguindo aqueles conceitos, continuar seguindo aquelas estruturas de governança, continuar seguindo uma série de recursos que ele não acreditava mais. Então, quando ele começou a defender e querer explicar para todos a participação dele, a experiência que ele teve e como ele passou a reconhecer, pelo conhecimento que ele tinha, pela percepção dele, quem era Jesus, é óbvio que o Sinédrio nunca mais ia aceitar ele. E ele percebeu isso. Era impossível, era incompatível. Né? E vamos observar Paulo depois buscando diversos apoios. Então, assim que ele ficou cego, ele buscou os amigos lá na cidade de Corinto, lá na cidade de Damasco, né? Na porta de Damasco. Ele buscou, assim que ele adentrou em Damasco, ele não conseguiu achar Ananias de início, né? Outra pessoa ajudou ele a chegar até uma certa pensão, mas um local onde recebia viajores. E ele pega e fala, eu preciso encontrar fulano, preciso encontrar Beltrano, meus amigos, pessoas que são realmente caras à minha pessoa e que vão entender minha situação e sabem que eu não vou estar mentindo. E quando ele vai ter com essas pessoas, as pessoas nem sequer receberam ele. Quando souberam do que se tratava, nem sequer receberam ele. Olha que coisa impressionante. Então, existem esses aspectos que temos que começar a compreender. E ele teve que perder o quê? Todos aqueles que ele classificava como amigos. Ele teve também que perder os familiares. Ele foi à casa do pai dele. Foi explicar para o pai dele a situação. E o pai dele expulsou ele de casa. Ele foi pedir recurso porque ele não tinha nem o que comer. Ele estava com fome. E o pai, né, de forma incisiva, expulsa ele. E ele sai de casa sem nada. Zero. Só que o pai amava muito o filho. Pede a um servo para correr lá e dar um pouquinho de recurso financeiro para ele, às escondidas. Né? Muito orgulhoso, né? E ele faz isso. Então, posteriormente, ele teve que perder também o quê? Aqueles laços que eram os laços preciosos dele, que ele classificava como laços de amores de família. Ele teve que perder esses laços. Posteriormente, ele teve que aprender uma profissão. Ele teve que se virar. Então, ele não podia mais receber recursos do Sinédrio. Paulo teve que se virar. Então, o que foi recomendado para ele? Na sua família, a sua família tinha uma prática. Toda a família fazia isso, né? Então, vamos supor, toda a família trabalhava com mármore. Aí sabia cortar mármore, polir mármore. As crianças eram educadas a saber a mesma profissão, o mesmo ofício. Ah, costureiro. Toda a família sabia costurar. E assim seguia. Não necessariamente você exercer essa profissão.
mas ele sabia costurar tapetes. E numa conversa muito carinhosa, muito amiga com Gamaliel, e Gamaliel já num estado já mais bem idoso e sendo classificado até mesmo como louco, Gamaliel, conversando com Paulo, admite, este que aqui esteve entre nós, chamado Jesus de Nazaré, é o Cristo. É o Cristo. E Gamaliel pega o pergaminho que ele tinha, né, o Evangelho de Mateus, que estava em forma de pergaminho, né, depois passou a se chamar Evangelho de Mateus, só existia esse Evangelho no início, ele pega esse Evangelho, entrega para Paulo e diz para ele, fica com esse pergaminho que vai ser muito importante para você, estuda ele, você tem que refletir bastante. É importante agora que você pare e se esforce nas suas tarefinhas, pegue uma função, vá trabalhar como tapeceiro, vá produzir tapetes, vá costurar lá criar os tecidos, vá fazer esse tipo de serviço. Você precisa se afastar de tudo, meditar bastante, estudar bastante sobre esses escritos e você vai entender o que eu estou falando. E assim ele fez. Ele ficou 3 anos no deserto. 3 anos no deserto. Era uma localidade onde era caminho de outros viajores e ele ficava lá fabricando tapete numa rota comercial. Era uma rota comercial igualmente, mas extremamente afastada. Então, lógico, o dia era muito pesado, muito quente, muito exaurível, né? Você se cansava muito rapidamente. Mas foi importante para ele estar naquela atividade. Muito mais simples, muito mais braçal. Havia ali uma necessidade profunda para ele, que hoje nós não compreendemos. Hoje, nossa sociedade, e é esse o problema dessa página inicial, que é difícil a gente compreender, como assim contentar-se? Como assim contentar-se? Eu fui treinado e capacitado para concorrer em sociedade e tentar alcançar os níveis mais gratificantes financeiramente da sociedade. Sério? Foi por isso que você reencarnou? Você tem certeza que foi para isso que você reencarnou? Você tem certeza que essa é a sua função, essa é a sua capacidade principal, são os seus objetivos principais de encarnação é fazer isso? Você tem certeza disso? Que seu único exclusivo benefício e, acima de tudo, objetivo é concorrer com todos e alcançar os locais que melhor vai te dar recurso? Então, hoje nós treinamos as crianças assim. Não se enganem, todos aqui desse grupo, e qualquer pessoa que ouvir esse vídeo, ouvir esse estudo, não importa. Todos fazem isso. É importantíssima a segurança material, e a pessoa só se preocupa com a segurança material. Não estou falando que não é importante. A questão é como que você coloca a sua consciência mergulhada nesse tema. Se a sua consciência vai demandar de você contrariedades, vai demandar de você que você passe por cima de diversas pessoas para alcançar os seus recursos, você vai contrariar regras essenciais da sua consciência para alcançar recursos de menos, recursos altamente perecíveis. Então, Paulo aprendeu a contentar-se. Paulo saía numa viagem de uma cidade para outra e todo mundo tinha pavor de ir com Paulo. Porque todo mundo viajava naquela época com uma guarnição, com recursos de comida, com recursos de água, com algum tipo de recurso, até mesmo financeiro. Paulo não ia com nada, ia só com a roupa do corpo. Vamos poder encontrar no caminho algumas fruteiras e vamos poder nos alimentar desses frutos. Não é questão de coragem. Não é uma questão de coragem. O diferencial de Paulo é que ele sabia, ele estava com aquela convicção plena que Deus ia prover tudo e prover tudo para todos. Não fica faltando para ninguém. Agora, se você ficar esperando, parado, que caia diretamente na sua mão, não é assim que funciona o mecanismo. Requer o seu esforço, requer o seu empenho. Agora, que o seu esforço e o seu empenho não se transformem num tormento. É sobre isso a página. Não transforme o seu esforço, o seu empenho, num tormento, num grande torvelinho de problemas.
Porque também não é esse o problema. A essência é alcançarmos o equilíbrio. Então ele deixa claro que sim, a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas da Terra. Basicamente uma sensação absurda. É uma sensação absurda. E o pior, a pessoa desencarna, e desencarna achando que é dono de fazenda, que é dono de carro, que é dono de roupa, que é dono de sapato. Acabou, você não tem nem mais corpo físico. Seu nome não existe mais. Tudo que é relacionado à sua pessoa não vai existir mais. Acabou. Aquela parcela de experiência acabou. Então, por que fica tão prisioneiro a certas posses? Isso faz mal. A gente não pode viver assim. Eu não posso viver sem tal coisa. Todas as vezes que sua consciência alcançar esse tipo de percepção, nossa, eu não consigo viver sem essa coisa, livre-se dela urgentemente. Livre-se desse sentimento, não dela, né? Você pode se falar isso com relação a uma pessoa, né? Não posso viver sem minha filha. Você não vai se livrar da sua filha, não é isso. Livre-se desse sentimento. Esse sentimento não está correto. Não somos donos de coisa alguma, nem sequer do nosso corpo físico. Tudo isso nos é facultado para nos desenvolvermos. Mas tudo fica na Terra, especialmente material. Então ele deixa claro, a vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, olha só, ele está deixando claro, dando a dica, a vida simples. Aí ele vai, entre vírgulas, ele está explicando o que ele quer dizer com essa expressão, a vida simples. Condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer foi esquecida pela generalidade dos homens. A pessoa não quer uma vida simples, quer uma vida sofisticada, uma vida complexa, uma vida com muito rigor, com muito empenho, com muito isso, com muito aquilo. Todas as vezes que estamos nos afastando nossa consciência da vida simples, nós estamos nos afastando da condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer. É essa parte que a gente, por vezes, não pega para analisar com calma. É isso que ele quis dizer, cuidar, atenção. Mas ele está falando explicitamente só com relação à parte material? Não, ele está falando também com recursos que você dispõe hoje na sua alma. Você pode ficar na seguinte inquietação. Nossa, fui numa livraria, eu quero ler tal coisa, tal outro pensador, tal outra coisa. E você começa a entrar numa fobia alucinada de querer ler 20, 30 livros por semana. Ou seja, não é uma questão material, é uma questão de querer absorver o máximo de conhecimento possível. Então, mas está coerente com uma vida simples? Você não pode ler um por dia, ou um por semana, ou um por mês. É tão grave assim que você tem que ler 20 por dia e não conseguir ficar triste. Ou acabar de ler o terceiro livro e não lembrar do primeiro. E aí fica mais triste e revoltado ainda. Estamos falando de uma coisa que não tem a ver com posse material, tem a ver com capacidade de absorver certas informações. Se a sua consciência não consegue viver uma vida mais simples em relação a esses recursos igualmente, você está fugindo da condição da felicidade relativa que o planeta pode te oferecer e que você não quer aceitar, essa condição simples. Não, eu tenho que evoluir rápido. Não, aprender, eu tenho que aprender rápido. Quem disse que foi desenvolvida a estrutura para você aprender rápido? Tudo tem seu tempo. Você tem certeza que você quer criar problema onde não tem? E não vai ter ninguém vigiando isso. Esse é o aspecto que ninguém percebeu ainda, que a maioria se perde. Temos um grau de autonomia profundo. E esse grau de autonomia profundo, ele é desafiador. Por vezes escolhemos avançar nossa consciência de uma maneira extremamente penosa, extremamente degradante para nós mesmos. Aí daqui a pouco passa X anos, a pessoa passa a se odiar. O próprio reencarnante não se ama. Eu me odeio, eu sou burro, eu não sou inteligente, eu não sou especial, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Começa a inventar um monte de bobagem só para chicotear a si mesmo. Ou seja, a nossa incapacidade de gerar bondade para o próximo é a nossa incapacidade de gerarmos uma bondade para nós mesmos.
A nossa incapacidade de compreender as imperfeições alheias também reflete na nossa incapacidade de compreendermos as nossas próprias imperfeições. E é óbvio, se nós temos uma dificuldade enorme de perdoar o próximo, adivinha quem você não perdoa também? Você não se perdoa em nada. Em nada. E passa a viver uma vida desgastante, exaurindo os recursos vitais, remoendo dores, remoendo problemas, como se meditar e pensar muito sobre eles fosse mudar alguma coisa. Temos que pensar e meditar muito em aprender a fazer coisas boas, e aprender a gerar bondade. Caso contrário, vamos recair nos mesmos problemas. Então, quando ele fala que a vida simples, não é aquela pessoa que não tem posses, não. Tem pessoas que têm muitas posses e vivem uma vida simples. A pessoa não é ambiciosa, não quer transformar a humanidade, não quer manipular mercados, não quer desenvolver uma nova filosofia de vida no mundo e impor sobre as pessoas. Tem diversas pessoas que têm condição financeira estável, boa e até sobrando muito recurso e vivem uma vida mais simples. Mas a grande maioria esmagadora vive uma vida conturbada, uma vida complexa, sempre criando situações que não existem. Não existem. Está só na consciência dela. Então, ele continua, esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Então, se ele está aqui na Terra, ele só pede coisas da Terra. Ah, Senhor, queria tanto ganhar na Mega Sena. Ah, ainda tem gente que ainda faz chantagem com Deus, né? Ah, Senhor, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou abrir uma creche. Eu vou montar uma escola. Eu vou cuidar de um monte de criancinha. Mas não quer cuidar de nenhuma. Quer contratar para que outros cuidem. E acha que isso vai cair nas graças de Deus e Ele vai te fornecer. Você vai conseguir dar uma enganadinha em Deus e, de repente, você vai começar a cuidar das pessoas. Ou seja, o seu potencial de bondade está limitado por questões físicas. Não está. Não está. Se você não consegue ir para a cozinha e lavar a louça para todos e ficar extremamente feliz que pôde usar os recursos da sua consciência para disponibilizar novamente aquela louça para todos, que você se empenhou profundamente em proteger, limpar e deixar na melhor condição aquele material para que o próximo possa usar, que é o próximo mais próximo, se isso não te dá alegria, quem disse que as coisas maiores irão te dar alegria? Quem disse que você desenvolveu uma super medicação que acabe, vai erradicar uma doença da Terra, vai mudar a sua consciência, vai deixar você feliz? Não vai deixar você feliz. Porque, por enquanto, o seu conceito de felicidade é somente recursos que vêm atender a sua demanda íntima. E a sua demanda íntima geralmente está relacionada ao quê? A somente você receber benefícios. Só que essa não é a nossa essência. Se nós somos filhos de Deus, temos um aspecto central a desenvolver. Deus ama e serve a todos. Nós também temos que aprender a amar e a servir a todos. Esse é o aspecto central de você perceber realmente a origem daquela alma. Nossa, aquela alma ali é a origem divina. E todos nós temos a mesma origem. A diferença é que cada um foi criado em épocas diferentes. Nós não fomos criados concomitantemente, né? Cada grupo foi criado numa época. Então, existem espíritos que estão aqui convivendo conosco que têm 30 mil, 80 mil, 300 mil anos à nossa frente. Existem outros que têm 300 mil anos atrás de todos nós. E é engraçado que as pessoas ficam assim, eu queria tanto que o planeta Terra se transformasse num planeta de paz, de harmonia, de amor. Mas o que você está fazendo para ele se tornar um planeta de paz, de harmonia e de amor? Deus não manipula a matéria. Deus criou os espíritos, que somos todos nós, para que nós possamos empenhar o nosso esforço, o nosso empenho, para nós manipularmos matéria. O trabalho é nosso. Quem tem que botar a mão no arado somos nós, não o dono da fazenda. E isso é algo que a gente não aceita ainda.
Todas as vezes que nós temos rebelião, revolta, indignação por sermos trabalhadores e outros não estão executando os esforços com seus corpos físicos, os esforços com relação à sua consciência, a pôr em funcionamento certos aspectos da sociedade, todas as vezes que nós nos revoltamos, nós estamos nos revoltando contra a estrutura divina. E não percebemos. Puxa vida, eu queria tanto não ter que fazer isso tudo, eu queria ser só o dono de o dono da lojinha. Eu só queria ser o dono da lojinha. A pessoa não quer ser o funcionário, ela não quer ser o peão de obra, ela quer ser o dono do empreendimento que é bilionário e que só fica assinando documento e vivendo dentro do ar-condicionado. É isso que a pessoa almeja, a experiência do outro. Mas quem disse que aquele outro vai ficar tanto tempo assim? Vai passar 80 anos, vai voltar para a experiência de peão. É inexorável. Não tem como você negociar com Deus em relação a isso. Deus cria mecanismos e destinos para modificar a nossa consciência. Não tem como dar meia volta. O processo é ladeira abaixo. Não tem volta. Estamos progredindo, queiramos ou não. Somos muito rebeldes, vamos progredir intelectualmente. Somos menos rebeldes, vamos progredir mais moralmente. Esse é o grande problema. Ah, mas eu estou todo revoltado, porque eu sou trabalhador, porque eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Eu queria não ter que fazer isso. Eu queria igual viver Ciclano, igual ter Beltrano, que não tem que se esforçar tanto. Nunca deseje algo assim. É um absurdo desejar ter a experiência do outro, enquanto que você ainda não descobriu por que Deus planejou o seu destino da forma como está desenhado. Na forma como está desenhado, o que Deus quer que você transforme na sua consciência. O que está no seu destino, o que está desenhado no seu dia a dia, e com as pessoas com quem você convive, o que Deus aguarda de cada um de nós. Deus basicamente está perguntando, você é confiável? Todo mundo fala muito de fé, né? Você tem fé em Deus? Isso não é fé, né? Isso não é fé. Usar a expressão, você tem fé em Deus, não tem nem sentido. Porque fé para o religioso tem a ver com fidelis, tem a ver com fidelidade. Que fidelidade significa confiança. Você deixar de confiar em Deus é por ignorância. Você não conhece como Deus funciona. É diferente. Mas à medida que você vai conhecendo, é óbvio que você confia em Deus. Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como é que você não vai confiar em quem gerou e construiu tudo? Ah, mas está vindo um asteroide, vai explodir o planeta. Você está vendo Deus pular na frente? E falar assim, não pode. Está vendo isso? Vai ser um flash de alguns segundos e você está fora do corpo físico. Qual o problema? Você já esteve nesse processo de desencarne milhões de vezes. Milhões de vezes. Mais um ou menos um não faz diferença nenhuma. Mas a gente fica prisioneiro. Ai, meu Deus, a vida é vestir esse corpinho material. Isso não é vida. Isso é experiência biológica. Você está vestindo um uniforme de trabalho para aprender com as limitações de um corpo físico como adquirir os sentidos para a sua alma. Há uma importante, existe um aprendizado importante com relação ao tato, o olfato, a audição, a visão. Tudo isso estamos nos treinando, nos capacitando. É treinamento, tudo isso. Ninguém fica parado. Não tem como ficar parado. Ah, mas a pessoa é tetraplégica, está numa cama, está sofrendo a ação da gravidade, está abrindo os olhos, o pensamento está funcionando, está aprendendo, está absorvendo experiências. Ninguém sai daqui sem nada. Todo mundo recebe o que é necessário para a sua consciência naquele momento. E muitas vezes nós é que pedimos. Senhor, eu queria muito passar por essa experiência, porque às vezes eu fico correndo para lá e para cá, eu me perturbo com um monte de coisa, eu não consigo parar quieto no mesmo lugar. A pessoa pede para ficar tetraplégica.
para ficar parada do lado das pessoas que talvez no passado ela maltratou. E aí vai ter obrigatoriamente que ficar naquele vínculo de desenvolver a harmonia do pensamento, de pensar o melhor daquelas pessoas, mesmo quando elas não cuidam devidamente como ela gostaria de ser cuidada. Só que isso a gente acha incompreensível, incompatível. Mas é a mais pura verdade. Esse que é o mais assustador. É a mais pura verdade. Quando nós estamos reencarnando, nós pedimos certos gêneros de prova. Prova é porque você está se desafiando. Não tem ninguém te desafiando, não. Não é que Deus cria um vestibular de almas renovadas. Não, é você. Você sabe, a sua consciência detecta. Caramba, não é que eu sou super egoísta? Poxa, eu queria ser bastante assaltada, perder as coisas, e que as pessoas me enganem, me passem para trás. E eu quero treinar minha capacidade de não ficar revoltado, de não ficar chateado, de não ficar entristecido, porque aquela outra consciência preciosa para Deus, que é o próximo, que é a parte mais importante da criação divina, eu não vou ficar com sentimentos contrários a ela. Eu vou continuar amando e servindo. Eu preciso me desafiar com relação a isso. E várias consciências pedem isso. E é fornecido, não fica tranquilo. Tudo que você quiser pedir vai ser fornecido. Esse é o problema. Mas a maioria das vezes que nós estamos pedindo as coisas, estamos pedindo as coisas materiais. Vai fazer uma prece. Senhor, proteja a minha vida. Proteja isso. Cuide daquilo. Proteja? Como assim proteja? Você não quer proteção. Você quer desafios. Você quer problemas. Você quer angústias. Você quer sofrimento. E você quer que a sua consciência, focada em amar e servir, sabe escolher em condições adversas como melhor produzir resultados. Como melhor produzir resultados de bondade em situações adversas. Como compreender a imperfeição alheia em situações adversas. Como perdoar as ofensas em situações adversas. Essa é a essência de reencarnar. Então, contentar-se é a essência de reencarnar. Se você não adquirir esse sentimento, fica muito difícil você lidar com o dia a dia da vida. Porque tudo parece conspirar contra. Nossa, eu queria tem pessoas que eu acho incrível, tem pessoas que fazem planos para 10 anos, planos para 20 anos. Eu acho incrível essas pessoas quando fazem isso. Escreve um papel, um monte de planos, e quer que aquele papel governe o destino. Basicamente é um Deus, é um mini Deus. É um mini Deus. Eu não estou aqui sendo contrário àquelas pessoas que são organizadas, que planejam o seu dia, que estruturam a sua semana. Não é isso. Eu estou falando que nós temos que compreender que você pode estruturar um monte de coisa, mas você está preparado, no meio dessa estruturação toda, a viver um caos e a desordem? Você está preparado a passar por situações adversas e manter a paz e o equilíbrio? Bem-vindo ao treinamento chamado Planeta Terra. É para isso que reencarnamos. É esse o grande objetivo. E ficar pedindo, Senhor, eu estou precisando muito de um caminho de harmonia, paz, sem problema nenhum. Aí sabe o que você está pedindo? Você está pedindo assim, Senhor, eu queria tanto passar essa encarnação toda, aquele princípio de evolução de pedra, sabe, aquela pedra do caminho, se arremessa num canto, aí a pedra fica parada, olhando tudo à sua volta se modificar. Você não precisa participar de nada, é só ficar olhando. Mas isso é do reino mineral. Você não faz parte mais do reino mineral. Você não faz parte do reino vegetal. Você está no reino hominal. Você agora embarcou num projeto chamado Eu vou contribuir, cooperar com todos os outros reinos em harmonia e com o reino hominal, com todas as outras consciências que me cercam. É isso que nós devemos estar buscando. É isso que devemos estar pedindo. Senhor, que eu possa perceber as inspirações divinas de como melhor me portar, de como melhor sentir a vida, que eu possa manter, Jesus, o bom ânimo que você tanto ensinou, que você apresentou como o chamado Boa Nova, a boa notícia,
que é possível viver outra realidade de vida, que é possível perceber alegria e felicidade em diversos aspectos da vida e que eu não estou prestando atenção. Então temos que mudar nossa forma de pensar drasticamente. E é muito difícil, porque muitos gostam de seguir o que os outros desenham. Você só foi para a escola porque seus pais obrigaram, não foi por escolha sua. Ah, mas eu depois fiz faculdade. Você só fez faculdade porque alguém te induziu a você faculdade. Você mesmo, de bobear, não iria fazer. Então, a pessoa começa a seguir a vida seguindo opiniões de terceiros, aí quando chega na fase adulta, está buscando a tal felicidade que não alcança nunca. Mas ela só viveu escolhas dos outros, você nunca fez uma escolha. Você usa o vaso sanitário na sua casa, o vaso sanitário, o desenho, esse projeto, ele existe há centenas de anos. Sabe por que você não questiona esse projeto? Porque você só quer usar o que já está pronto. Sabe por que você não questiona a música? Porque se você questionar a música, você vai ter que estudar a música para questionar ela. Você não quer estudar a música para questionar. Você só quer ouvir. Ah, mas eu não gosto muito dessa estrutura aqui da minha casa, essa parede não está muito bonita. Não tem ninguém te segurando para você jogar ela no chão e construir uma melhor. Só que se você for fazer isso, vai dar um trabalho danado. Você vai levar semanas para construir uma parede, já que você não tem experiência como pessoas que trabalham em obra civil. E aí você começa a compreender que isso é com relação a tudo. Você lava a louça como você aprendeu a lavar a louça. Você escova os dentes como alguém te ensinou a escovar os dentes. E você para por aí, você não tenta evoluir a arte de escovar os dentes. Você não tenta evoluir os sentimentos de como lavar a louça. Você lava a louça tão zangada como todas as outras pessoas zangadas te explicaram como era lavar a louça. Você varre a casa de maneira tão revoltada como qualquer outra pessoa te explicou como era varrer a casa, da mesma maneira revoltada. Então absorvemos o pior sempre e assimilamos esse pior e achamos que esse sentimento é nosso. Não é nosso. Você não fez uma escolha. Você simplesmente viu como os outros faziam e está imitando. E está imitando. Não viva o sentimento de terceiros. Não foi para isso que foi desenvolvido todo o projeto divino. Senão você não estaria num planeta que a gravidade é 9,8. 9,75762 metros por segundo ao quadrado, né? Ao nível do mar. Por que essa gravidade é tão intensa? Que a poeira desce. A poeira sobe e não vai embora. Ela desce. Ela sempre desce. Se a gente tivesse um planeta que tivesse uma gravidade um pouquinho menor, o que ia acontecer é que não teria poeira. Só pedras grandes é que realmente ficariam no solo. Todo o resto iria voar. Mas por algum motivo, e há um motivo para isso, estamos num planeta onde pequenas poeirinhas não vão voar sozinhas. Teremos que limpar o chão todos os dias. Por que isso? Faz parte do processo educacional. A gente não entende isso. Ah, eu não suporto varrer o chão. Eu acho horrível. Nunca ache horrível atividades repetitivas que você vai ter que fazer até seu último dia de encarnação. Aprenda por que Deus colocou isso para o destino de todos nós. Que treinamento é esse? O que isso vai impactar na minha consciência como espírito imortal? Que não tem nada a ver com matéria. Nós não somos matéria. O que isso vai impactar em mim? E aí vamos compreender que estamos fazendo súplicas erradas. Não fica suplicando para que não exista o trabalho. Suplique para que você tenha sempre mais percepção e mais amor em fazer qualquer tipo de trabalho. Essa é a súplica que nós temos que pedir. Não é súplica terrestre para que acabe a tarefa. Ah, Senhor, estou aqui capinando esse terreno. É 60 por 60 metros quadrados. Eu só consegui capinar 10 metros quadrados. Poxa vida, Senhor, ainda falta 50 metros quadrados. Faz com que acabe isso, Senhor, eu não aguento mais. Ele não vai fazer nada. Porque é para você capinar.
É para você aprender com aquela experiência a não se revoltar em cumprir uma tarefa de longa escala, aprender a dividir a tarefa, aprender a melhor executar aquela tarefa e fazer por amor. Fazer por amor. Você é capaz de capinar por amor? Você é capaz de lavar a louça por amor? Você é capaz de limpar o chão por amor? Você é capaz de exercer sua consciência em todo e qualquer momento por amor? Se ainda não, bem-vindo à Escola Planeta Terra. Retornaremos e nos reencontraremos inúmeras vezes, treinando e nos capacitando até alcançar esse grau de perfeição. Mínimo. Esse grau de perfeição mínimo. Mínimo do mínimo. Não é nada sofisticado, não. Né? O que está lá no Livro dos Espíritos. O que se torna o espírito dessa última encarnação aqui na Terra? Um espírito bem-aventurado. Sua meta é se transformar em um espírito bem-aventurado, ou seja, cumprir, a sua consciência já cumpre continuamente todas as bem-aventuranças. Olha o grau de complicação. Mas é esse o nosso destino, né? Então, pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução de suas necessidades. Olha só, material recebido para a solução de suas necessidades. Deus desenhou soluções detalhadas para as nossas necessidades, com o que estamos hoje manipulando. Raríssimos pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. 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 Então tem várias almas. Eu estou dizendo várias almas, eu estou falando de 98%, tá? De todos que reencarnam, desencarnam revoltados. Eu queria ter tido um iate. Eu queria ter tido não sei o quê. Eu queria ter visitado a França. Porque eu estava lá quando cortaram um monte de cabeça de um monte de gente na Revolução, né? Na Revolução Francesa. Foi tão lindo. 40 mil pessoas foram decapitadas. Foi uma coisa linda. Agora liberté, igualité, fraternité. A gente fica perturbado, criando problemas onde não tem. Onde não tem. A gente sempre quer o que não tem. E nunca quer analisar. Eu tenho isso aqui agora. O que Deus planejou para mim com isso e agora? É igual você, de repente, desmaia e acorda no meio de uma floresta com um pedacinho, com uma colher numa mão e uma corda na outra. E aí você pensa, meu Deus, eu caí no meio de um jogo, chamado jogo da vida. O que quem está controlando esse jogo quer que eu consiga desenvolver e fazer e servir com uma colher e uma corda. No meio da floresta, você sozinho. Essa é a experiência da nossa consciência quando reencarna. Nós estamos sendo solicitados a dar o melhor da nossa consciência hoje e agora com o que nós temos de recursos. Você consegue amparar, ajudar, socorrer pessoas em situações adversas? Você está imbuído desse ideal? Você consegue planejar esse ideal e exercê-lo? Ah, não consigo, eu tenho dificuldade. Todos nós temos. Bem-vindo à escola de almas. Todos nós temos. Então temos que acordar para essa realidade. Ah, então quer dizer que não tem que esperar ficar milionário para fazer um bem a alguém? Não, você tem que fazer o bem a alguém, independentemente do que você tem. Se você tem braço ou se você não tem. Se você é cego ou se você não é cego. Se você tem recurso financeiro ou se você não tem recurso financeiro. O que conta são os valores da sua alma, exercendo o movimento de proximidade aos objetivos divinos, que tem a ver com amor. Você consegue manifestar sentimentos de amor em todos os momentos que você age e interage na vida? É esse o grande objetivo. Então, o homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna. A gente devia estar preocupado com isso. Espera aí, essa aqui é minha encarnação, 32.725.223. Como é que eu vou cumprir melhor a minha consciência, me aproximar ainda mais dos objetivos divinos? 32.700.4. Aqui é a próxima.
Será que eu estou me aprimorando realmente para o que eu preciso? Eu tenho vários aspectos da minha consciência que eu tenho que trabalhar ainda. Eu sempre fujo de querer produzir o bem a alguém. Eu estou com dificuldade muito grande de compreender a imperfeição alheia. Ainda mais se a perfeição alheia promove alguma coisa que me desagrada. Porque geralmente a gente não se importa com a imperfeição alheia longe da gente. A imperfeição alheia longe, você só blasfema. Você só critica. Fala que Deus produziu esse carro aí numa segunda-feira. Você fala um monte de asneira. Começa até a criticar a Deus. Mas fora isso, aquilo que mais nos impacta são aqueles problemas que estão próximos de nós. Como que você está reagindo com as outras consciências que estão próximos de nós? Temos que nos esforçar em fazer o melhor para cada uma delas. Porque Deus aguarda que você se preocupe com cada uma delas. Ah, mas eu consigo me preocupar tão pouquinho. É melhor do que nada. É melhor do que aqueles que estão pensando e macumunando como maltratar. Peraí, como é que eu posso maltratar? Como é que eu posso fazer essa pessoa ser demitida? Para que eu possa prosperar no lugar dela? Tem pessoas que vivem pensando isso o tempo todo. E Deus não vai se opor. Você é livre para fazer o que você quiser. O grau de liberdade que existe na Terra é o que mais assusta a todas as consciências. Porque todo mundo queria que fosse um jogo de cartas marcadas. Mas não é. É o contrário. Você tem extrema liberdade. Extrema liberdade. O que você vai fazer com ela que é o problema. E você está cansado de fazer coisas e tomar atitudes e opções que mais te algemam, que mais te aprisionam em culpas, em sentimentos de contrariedade. Puxa, eu tentei fazer o bem, fiz tudo errado depois, perdi a paciência, explodi com a pessoa, xinguei, falei isso, falei aquilo, onde era um probleminha simples de resolver, virou um problemão quase que insolúvel. Você percebe que a sua consciência, ou seja, você mesmo, não conseguiu manter o mínimo de harmonia para amar e servir em condições adversas. Então, continuando. O homem coerente não procura saber se possui menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais, nas possibilidades transitórias. Geralmente, permanece absorvido pelos interesses perecíveis, insaciado, inquieto, sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece a oportunidade de que lhe pertence, abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis. Quantas pessoas que falam, foge do próprio destino, foge para outros lugares distantes. Não, eu tenho que ir para outro país. Aí chega lá, se separa, não consegue concluir o projeto de família, desgraça tudo, ia ter filhos, estava planejado para grandes amores nascer junto com vocês, mas você preferiu seguir outro tipo de destino. É interessantíssimo, tem um filme que eu adoro muito, né? É um filme muito belo, chamado Um Homem de Família, não sei se vocês já viram, com Nicolas Cage. Quem não viu, por favor, depois assista. Ele é exatamente esse parágrafo. Ele era um corretor da Bolsa de Valores, um cara muito milionário, lá de Wall Street, grande investidor, playboy, né, bilionário, não sei o quê, todo milionário. Aí um dia ele tropeça com uma pessoa no Natal. É um filme sobre Natal, né? Mas não tem nada a ver com o Natal, ele é muito mais profundo. E o que acontece naquele momento? Vou dar um pouquinho de spoiler, desculpa. O que acontece naquele momento? Ele tropeça com o espírito mais evoluído do que ele, e ele pega e fala, deixa aqui eu te ajudar. Aí ele pega e fala, achou que a pessoa está pedindo dinheiro, né? Aí ele pega assim uns trocados para dar para o rapaz. Aí ele olha assim, por que você acha que você pode me ajudar? Eu vou fazer o seguinte, você é um cara muito legal. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar com a maneira que você nunca mais vai esquecer. Aí o que ele faz? Nunca mais esqueci esse termo, né? A glimpse. Dizendo o seguinte, em inglês, né? Isso vai ser uma amostra para você
sobre como poderia ter sido sua vida e você escolheu outro destino. E aí, instantaneamente, ele é transportado para uma época em que ele se separou da noiva dele. Ele ia casar, mas ele foi para a França, foi para não sei para onde. Sabe aqueles destinos que se separam? Porque ninguém quer abandonar os próprios interesses pessoais para construir uma família. E o que acontece? Ele vivencia toda aquela história. Aí ele conhece filhos que ele não teve, se apaixona pelos filhos. Ele está ali mergulhado naquela vida. Aí, de repente, o rapaz vai lá e vai buscar ele. Olha, acabou. Acabou a amostra de como poderia ter sido sua vida. Aí ele, que isso? Você não pode fazer isso comigo? Isso é tortura. E ele volta exatamente para aquele outro tempo que ele estava. E agora você imagina o sofrimento dele, né? Fechar um novo super contrato, ele conseguiu convencer a pessoa a assinar um contrato de 3,4 bilhões e a lucratividade dele seria um percentual daquele contrato. Então, é uma pessoa que vivia assim, focada ali com relação a todos os recursos materiais. Né? Esse filme, The Family Man, é o Homem de Família, né? Com Nicolas Cage. E aí é lindo o filme, né? Porque ele mostra como pode ter sido a vida dele. Né? É uma vida mais difícil, né? Ele era um super empresário, um super negociador, e de repente, ele, na verdade, na vida dele mais simples, ele era um vendedor de pneus. Ele vendia pneus, e ele ficou revoltado, né? Ainda mais nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, os jovens são criados para se preocupar com o primeiro milhão. Ele tem que conseguir o primeiro milhão da vida dele antes dos 30 anos de idade. Eu não estou brincando, não. Isso não é só ensinado, não. Isso é meta. Todos os jovens são assediados e perseguidos profundamente para viver esse princípio. Então, aí acontece isso, né? O destino separa os dois, separa esse casal, né? Eles iam até ficar juntos, separam por situações de logística de trabalho, logísticas de formação. Cada um foi trabalhar em um lugar diferente e o destino deles se separam. Né? Quem não viu ainda esse filme, por favor, busque, é fantástico, Um Homem de Família. Aí eles se separam, assim, por bobagem, né? Depois te liga, não sei o quê, e ninguém ligou para ninguém, cada um foi para um país diferente, ela ficou, ele foi para outro país, e de repente, quando ele volta, aí ele tem essa experiência, né? Ele viveu como se fosse anos de vida, né? Praticamente um ano inteiro, viveu a vida que ele teria tido, né? E ele, poxa, se apegou aos filhos, o Josh, o nome do menininho, o menorzinho, a menininha, e ele ficava assim, sabe, desesperado, porque como é que eu vou voltar agora? Eu tenho meus filhos, e aí ele vai reclamar com esse quase anjo, né? Esse espírito, poxa vida, você roubou meus filhos. Aí ele fala assim, eu não posso roubar o que você não correu atrás. Eu não posso roubar o destino que você não quis seguir. Você era para ter passado por essa experiência. Você era para ter vivido com eles. Você era para ter exercido o seu coração para aquelas almas. Mas você escolheu buscar só as questões materiais. Se você achou que isso era o mais importante, você fez a sua escolha. Mas ele pega e fala, mas isso é injusto. Como é que eu posso escolher o que eu não conheço? E ele chega a falar essa frase, né? E é uma frase extremamente emblemática no filme, né? Porque é uma frase de quem está questionando a vida num nível muito profundo, né? É uma frase altamente filosófica, né? Como é que você pode imaginar um destino que você não soube construir? Ué, se esforçasse para prestar atenção para construir. Presta mais atenção, né? É muito engraçado essa história. Eu adoro esse filme. Já assisti muitas vezes e recomendo. Aí ele continua aqui, ó. Eu observo que a gente se perde muito no mundo material, né? Agora, não que a gente está estudando, está aprendendo. Mas realmente a gente vive muito material mesmo. Exatamente. A pessoa acha que alegria é ter coisas, é ter objetos. Aí quando você olha para dentro de casa, né, se for anotar, depois faça essa experiência. Eu sei que é uma experiência longa, mas é uma experiência altamente educativa. Toda vez que você comprar alguma coisa, você anota a data, o mês e o ano.
cola uma etiqueta no fundo. Daqui a 10 anos, você volta analisando tudo que você comprou dentro de casa e olha as etiquetas. Mas tudo que você não usou, você vai ter que jogar fora. Ou dar para alguém. Sabe o que vai acontecer? Sua casa vai esvaziar. Porque você não usa nada disso. A maior parte dos objetos que você tem dentro de casa, você não usa. Mas você quer ter aquela ideia de pertencimento. Você quer ter aquela ideia que você está construindo uma paisagem. Que você é construtor de aparência. E aí você fica nesse princípio. Mas quando você olha para dentro, 99% dos bagulhos que tem dentro de casa você não usa. Nem as roupas. Etiqueta as roupas. Faça isso também com as roupas, sapatos. E toda vez que você for usar, você dá um tracinho. Toda vez que você vai usar, você dá um tracinho. Aquelas que você nunca usou, você doa. E eu faço balanço, né? Para você ver quantos por cento você realmente usou daquela quantidade toda e quantos você não usou. Você vai se surpreender. Você vai descobrir que só 1 ou 2% é o que você realmente usa. E o resto não. Mas e se eu precisar? Mas e se não sei o quê? Não, você não vai. A maioria das vezes você não vai precisar. Então, para quê, né? Então, esse ímpeto com os objetos é o ímpeto que nós temos com tudo que é com relação à matéria. Com tudo. Sem sombra de dúvidas, né? Porque reagimos da forma inconsciente, não só com objetos pequenos, como com grandes coisas de manipulação da matéria, né? Se já compreendestes tuas responsabilidades com o Cristo, agora que ele pegou pesado. Essa frase foi pesada. Emmanuel, ele deu uma chinelada. Se você já compreendeu as tuas responsabilidades com Cristo, você já sabe quais são? Já sabemos? Temos consciência quais são as nossas responsabilidades com o Cristo? Já sabemos que responsabilidade é essa? Examina a essência de teus desejos mais íntimos. Você está desejando a se tornar um servidor ainda melhor? Você está desejando amar a todos ainda mais do que você ama? Você está desejando servir muito mais do que você serve hoje? E fazer tudo isso com muito mais alegria e muito mais bom ânimo? Essa é a essência que ele está questionando aqui nessa frase. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía. Foi obrigado. Foi obrigado. E no meio desse livro, Paulo e Estevão, Paulo descrevendo os próprios pensamentos, Emmanuel pôde sondar, pedir autorização a Paulo para divulgar os pensamentos. Ele falou da importância que foi para ele se desapegar de tudo aquele conceito anterior, se desapegar de toda aquela estrutura psíquica que ele vivia, de poder, de possibilidades, de poder pegar uns soldados e impor ordem e maltratar outras pessoas. Tudo isso ele teve que perder. E muito mais. Né? Não como punição. Entendam, isso não é uma punição. Isso é um princípio essencial. Todos nós vamos passar por isso quando desencarnar. Ele teve o privilégio de ser alertado ainda encarnado. Vamos ver o que você realmente possui. Você quer testar o quanto que você possui alguma coisa? Perde tudo, tira tudo de você mesmo. Aí você vai ter a percepção clara. O que você realmente detém. É esse o problema. Somos espíritos imortais. Então vamos continuar reencarnando. E vamos continuar um bom tempo fora do corpo físico. E chegando lá, tu vai desejar fazer o quê? Vai desejar colaborar como? Você só pode fazer e colaborar aquilo que você tem experiência. Aquilo que você sempre manifestou boa vontade em fazer. Isso não surge de uma hora para outra. Isso é um ímpeto que a sua alma, a sua consciência, ou seja, você mesmo, desenvolve e empenha. Né? Ele foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Por que disciplinas acerbas? Vivia do mínimo do mínimo.
Dá uma mordida a mais num pão, era a menor mordida no fim do dia. É uma disciplina profunda que você tem que ter. Estarás, acaso, esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Então, existe uma parcela de grau de religiosidade que diversas pessoas gostam de animar, diversas consciências animam ainda esse princípio religioso, que Deus enviou Jesus para livrar a humanidade de todos os pecados. E que você não precisava de fazer mais nada. Deus já fez tudo, acabou. Está tudo resolvido. Você aceitando Deus, aceitando também Jesus, você automaticamente está inscrito num grande programa de pré-contrato, de ganho automaticamente todas as possibilidades da vida. Isso é uma incoerência total. Aqui ele não está tratando nem de perto disso. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti, a você ter realmente que se afastar de uma série de ideias e de contrariedades que só te perturbam para você aprender a amar e servir corretamente em toda e qualquer função que você tiver atribuído? Você pode ser um CEO de uma empresa, um diretor, um gerente, um engenheiro, um faxineiro, um enfermeiro, uma enfermeira. Não importa qual função que você está fazendo, você está preocupada com as responsabilidades que você assumiu com Cristo? Com todas as pessoas que você vai estar convivendo? No lar, primeiramente, e posteriormente em todos os outros lugares com quem você esbarra? Você está preparado a fazer sacrifícios para amparar os terceiros? A se apagar, às vezes em relação a uma opinião, para não criar uma briga, uma contrariedade e fazer a manutenção da paz? Isso faz parte das responsabilidades com Cristo. Você quer continuar propagando a chama do amor e da verdade aonde você estiver, não para impor a terceiros, mas somente para irradiar a sua consciência que tem capacidade de amar, de não ficar revoltado, de não ficar chateado e continuar tolerando todas as dificuldades que todos nós possuímos. E vamos todos juntos caminhar de mãos dadas. Ninguém fica para trás. Não sou eu que estou falando, foi o próprio Cristo que deixou isso claro. Nenhuma ovelha que meu Pai me confiou será perdida. Ou seja, ninguém vai ficar para trás, né? Temos que ter isso em mente. Então vamos voltar lá para o estudo do Livro dos Médiuns. Eu nem lembro mais em qual item nós paramos. Eu vou ter que resgatar aqui. Geralmente eu deixo a marquinha. Você fez a oração? É verdade, vamos fazer, né? A gente nem fez a oração, meu Deus. Vamos lá, deixa eu só botar aqui no ponto. Então nós estamos no capítulo 6, tá? Das manifestações visuais. Avançamos. Deixa eu só botar aqui no ponto e a gente faz a prece. 119, que eu acho. Isso, é verdade. Está Eu lá embaixo. aqui 119. Eu tô meio... Então, aí entramos na teoria da alucinação. Foi o 111. Isso aqui, tá marcadinho aqui, 119. Aí. Isso, mas aí o 119 faz parte do conjunto do capítulo 7, ok? E o capítulo 7 já está falando agora de bicorporeidade e da transfiguração, tá bom? Aí não dá tempo de repassar todos esses itens, vamos, né, apontar aqui lá o 119. Deixa eu botar aqui a letra aqui maior e a gente continua aqui no 119. 119. Para quem não conhece o Livro dos Médiuns, todos os itens são os itens, independente de capítulos, são sempre a mesma numeração, né? Numeração contínua. Isso facilita bastante. Então vamos lá, eu vou fazer a prece para a gente adiantar. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Isso, está aqui.
Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de amor e infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para despertarmos um pouco mais, Senhor, as nossas consciências para a necessidade de amar e servir em todas as situações, em todos os momentos, com alegria, com bom ânimo, conscientes de que todos os desenhos da vida estão instituídos para diversificar, animar e produzir resultados de transformações sensíveis em nossa consciência. Obrigado, Mestre, por essa divina escola chamada Planeta Terra, todos os recursos que nos são ofertados. Igualmente pedimos por todos os lares representados aqui e posteriormente, que todos possam ser ajudados e amparados em suas necessidades, para sempre manter o bom ânimo e, acima de tudo, o foco de boa vontade e coragem para continuar se desafiando em amar e servir cada vez mais. Obrigado, Mestre, e pedimos por dar por continuidade a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então vamos lá, gente, item 119. Então ele está falando de um tema extremamente complicado, né? Bicorporeidade, e ele continuou tratando daqueles exemplos, lembra? Eu vou relatar aqui alguns exemplos. Claro que existem uma quantidade absurda de outros exemplos na coletânea das revistas espíritas, né? A revista espírita, ele publicava inúmeros resultados das pesquisas que Kardec assim fazia e narrava e botava a público para que as pessoas pudessem analisar e questionar e apresentar seus comentários. Então vamos lá, item 19. Voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. O que está dizendo com essa frase? Só recapitulando, ele narrou duas outras situações, não dá tempo de ler, em que um espírito que estava encarnado se emancipa do corpo físico, sai do corpo físico e vai ter com outra pessoa num sono. Em um sono, uma condição de sono. Outro chegou ao ponto de ter uma condição física, viu a pessoa, mas a pessoa estava encarnada, não estava desencarnada. Ela viu um espírito emancipado do corpo físico. Ok? É sobre esse assunto que a gente está falando. Retornando, voltemos ao nosso assunto. Isolado do corpo, quem? O espírito, né? O espírito de um vivo, ou seja, um espírito encarnado, pode, como o de alguém morto, ou seja, desencarnado, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Ou seja, esse espírito ainda pode ficar tangível. Esse fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Aqui vão dois exemplos tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica, ou seja, da Igreja Católica, ok? Ele vai narrar isso. Antes disso, eu só queria lembrar de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo fazia isso continuamente, de uma maneira impressionante. Ele estava aqui com os alunos, dando uma aula, explicando um certo assunto. Ele saía do corpo, ele parava assim e falava: alguém está precisando da minha ajuda. 1 minuto, por favor. O corpo dele ficava parado no lugar. Ele saiu do corpo físico, foi na casa da senhora, fez o parto complexo, que estava lá em condição de parto extremamente complicado, fez o parto do bebê, retorna para o corpo físico e continua da aula. Eis que chega o pai, exaurido, esbaforido, a cavalo: você tem que vir comigo, minha esposa está num parto complicado. Quem já conhece essa história, né? Estou só contando rapidamente. Eis que Eurípides Barçanufo fala: mas eu já estive lá, parabéns, é um menino, ele está ótimo, está tudo bem, eu já estive lá. Ele: como assim você esteve lá? Eu vim de cavalo, galopando em alta velocidade, né, 60 km por hora, e você já tá, você vem me falar que
Já esteve lá? Impossível. Só que dezenas de pessoas testemunharam isso. Então tá bom, eu vou lá com você na sua casa, não tem problema. É claro que todos os alunos, não, nós vamos também. Todos foram com eles. Eis que chega lá, a senhora então responde, ué, mas por que você voltou? Você não fez já o parto? Não ficou tudo bem? Confirmando o que Eurípides tinha acabado de falar, né? Essa do Eurípides foi sinistra, né? Sair do corpo físico e ir lá fazer o parto de outra pessoa. É impressionante. Mas voltando aqui os dois exemplos que ele traz lá do Eclesiásticas, né? Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado simultaneamente em 2 sítios diversos, ou seja, em 2 lugares diferentes, o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália. Aí tem aqui uma nota que depois a gente vai ler. Quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado, sobre a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Acho que muitos que possuem o histórico da Igreja Católica, por vezes, não conhecem o histórico de cada um desses fenômenos. Então, por exemplo, o próprio Santo Antônio de Pádua, que muitos seguem, né, e ficam pedindo a essa consciência, a essa identidade espiritual ajuda, amparo, não sabe a história que está por trás, né? Ele foi canonizado e beatificado, enfim, transformado em santo, no sentido de que foi algo extraordinário que aconteceu. E foi comprovado isso. Então ele estava fisicamente em 2 lugares distantes, o que seria impossível, né? Aí vem aqui uma nota, a gente lê aqui rapidinho essa nota aqui que Kardec apontou aqui para todos nós. Nota. O fato histórico ocorreu exatamente como relatamos acima, embora no original francês, Allan Kardec o tenha narrado sob a seguinte versão, que é um pouquinho diferente na tradução, né? De novo, quem quiser estudar muito mais profundamente o Espiritismo, vai ter que aprender francês. Caso contrário, você vai ter que aceitar a tradução em português de alguma consciência que interpretou o texto. Então, o fato histórico ocorreu exatamente como relatado acima. Embora o original francês o tenha narrado sob a seguinte versão: Santo Antônio de Pádua estava na Espanha, e no instante em que ali pregava, seu pai, que se encontrava em Pádua, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência de seu pai, dando a conhecer o verdadeiro criminoso, que mais tarde sofreu o castigo. Comprovou-se que, nesse momento, Santo Antônio não haveria deixado a Espanha. Então, de apresentar o verdadeiro criminoso, foi tirado da versão em português, né? Foi tirado de algumas traduções e ficou como nota. Enfim, detalhes de cada princípio de edição, né? Vamos lá, continuando. Por nós, evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu da seguinte modo. Kardec conversou com Santo Afonso de forma mediúnica. Kardec começou a conversar com o médium que estava por um processo de psicofonia, onde o pensamento de Santo Afonso se propagava para o médium, e o médium falava o que estava Santo Afonso, então, respondendo. Eita, perdi aqui. Às vezes ele salva o arquivo sozinho e faz isso. Então, essa conversação mediúnica, vamos lá, como foi? Primeira, poderias explicar-nos esse fenômeno? Como é que ele pôde estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente. Quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo.
Eis como. Ele vai explicar como. O espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda, num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte, porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isto o que queres saber. Ou seja, ele está deixando claramente entender o seguinte. Todas as vezes que deixamos o corpo físico durante o sono, quem tiver curiosidade, você pode olhar para a sua própria mão, para a sua própria perna, para o seu próprio braço. Você vai achar que você está encarnada. Tanto é que os sonhos das pessoas são tão vívidos, porque existe uma percepção, existe uma memória mímica. Você vai até se ver de roupa. Existe como se fosse uma memória residual de certas vestimentas. Enfim, isso não é importante. O importante é, você consegue deixar o corpo físico. E você já existe um corpo material que reveste. O que você está vendo fora do corpo físico, seu braço, sua perna, não é braço, perna. Você é espírito, você não tem braço nem perna. O que você vê é o seu perispírito. Da mesma forma que a laranja tem a casca mais externa, chamada de casca, né? A veste que protege mais profundamente, é a parte mais externa. Tem aquela casquinha branca, que é chamada de perisperma, é esse o nome, né, da casquinha branca da laranja. É a mesma coisa com relação ao espírito. O espírito é o sumo, é o suco. E é o que dá a forma a esse suco é com a casquinha branca. E, consequentemente, a casquinha mais grosseira externa. Assim também o corpo é com relação ao corpo perispiritual. Quando você sai, de certa forma, do corpo físico, sai no sentido de desligar-se das conexões mais profundas, e você vai se emancipar do corpo físico, se afastar do corpo físico, o que você está se afastando igualmente é o seu perispírito, junto contigo. Né? Nessa estrutura desse planeta, existe um grau, uma faixa de domínio de densidades de perispírito. Né? É comum a cada planeta. Lógico que um perispírito de Marte não é o perispírito da Terra, nem de Júpiter, nem de outros planetas. Né? Mas continuando, ele explicou como, né? Finalizou isso, e eis a segunda pergunta. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito. Kardec foi bem enfático em relação a esse aspecto. Só porque você saiu do corpo físico pelo sono, como é que você explica então alguém ter te visto e você estar tangível? Achando-se desprendido da matéria, conformemente ao grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível matéria. Ele deixa claro categoricamente, pode sim ser tangível. Terceira, será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça noutros lugares? Será indispensável esse sono? O corpo físico tem que estar dormindo. A alma, ou seja, o espírito encarnado, pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro, mas, em todo caso, não se encontrará num estado perfeitamente normal. Será sempre um estado mais ou menos estático. Nota: a alma não se divide, no sentido literal do termo. Irradia-se para diversos lados e pode assim se manifestar em muitos pontos, sem se haver fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, que pode se refletir simultaneamente em muitos espelhos. Então, Kardec tenta aqui dar um exemplo e tenta explicar para todos nós, o que é algo extremamente complicado da gente compreender, né? Porque fica muito,
difícil para todos nós, né? Assimilarmos o que o Espírito está narrando e descrevendo, uma vez que a gente não tem essa percepção. Mas, por exemplo, diversos outros estudos sobre a matéria nos esclarece alguns aspectos, né? Afinal, se a gente para pensar com relação à teoria do elétron, quem aqui já estudou um pouquinho sobre isso sabe o que eu estou falando. O elétron, você não sabe onde está um elétron. Existe uma nuvem de densidade de probabilidade. Inclusive, nos cálculos principais subatômicos, né? Quem assim desejar estudar, chamado mecânica quântica, né? Um elétron, ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não viola nenhuma lei da natureza. Isso já é mais do que comprovado. O elétron ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso que existe uma nuvem de probabilidades de posições onde ele pode habitar. É claro, se um princípio material, que é um elétron, pode assim exercer, né, imagina o restante. Igualmente, os espíritos podem assim agir e reagir. Né? Ok? Vamos lá. Vamos fechar isso aqui. Quarta pergunta. O que sucederia se, estando o homem... Se todo mundo entendeu, gente? Vocês querem fazer pergunta, falar alguma coisa? Vocês não estão perguntando nada, não estão falando nada, eu vou avançando aqui, hein? Todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Não, tá bem claro. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, Vanessa. Porque a alma não é indivisível, certo? Ela não se É divide. isso que a gente não se divide. Não se divide. Então, na Isso- verdade, isso seria uma... É como se fosse a luz, que irradia para vários lugares. Você deu o exemplo do elétron. Sim. O elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas ele isso não está ficou dividido. Ele pode estar em dois Ele não lugares, tá ele não dividido. está se dividindo. A massa daquele elétron, ela não ficou meia massa para um lado, meia massa para o outro. Não é isso. Está completamente inteiro num lugar e no outro. Exatamente. É 100% inteiro num lugar e no outro, concomitantemente, ao mesmo tempo. Aí é como se fosse a luz. Exa- Raio solar. Que Exatamente. pega vários locais ao mesmo tempo. Tá. Exatamente. Ele vai irradiar para vários espaços físicos. Claro, ele não pode aparecer aqui na Terra e em Marte. Ele não teria essa capacidade, porque a distância é muito grande. Aí a relação espaço-tempo deve pesar. Né? Aí é estudar princípios físicos mais pesados. Mas em curtas distâncias, entre países, no mesmo planeta, isso não é um problema. Né? Ele consegue irradiar a entendi. consciência dele em mais de um lugar. Nada impede de agora de você pensar, né? Se você pensar em dois ambientes, imagina que você consegue na sua mente criar dois ambientes, um ambiente de cachoeira e um ambiente de praia. Quando eu acabei de falar isso, vocês já imaginaram uma praia ao lado de uma cachoeira concomitante. Você fala assim, mas eu imaginar isso não quer dizer que eu vou estar lá ao mesmo tempo. Ué, por que não? Por que não? Só A que gente é ilimitado no pensamento, né? Ainda. exatamente. É ilimitado. Mas esse espírito não é super sofisticado não, tá? Santo Afonso não é um espírito super sofisticado. Só para vocês entenderem isso. Então, o que Kardec vem apresentando no livro, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e principalmente o livro dos médiuns? Existe uma ciência, ou seja, existe todo um conjunto de leis naturais que a gente não conhece ainda, que rege a vida dos espíritos. Né? Como é que você pode desencarnar e sentir frio? Se você não tem mais corpo. Mas está sentindo frio. Você não está sentindo frio, você tem memória do frio. E aquela memória é tão vívida que você sente o ambiente que não existe à sua volta. Você sente um ambiente que não existe à sua volta. É como se você estivesse projetado em um local onde existe frio. Mas você não está lá fisicamente. Como é que você pode sentir cheiro de uma coisa podre se você não tem nariz? Você não tem olfato mais. Você perdeu isso porque você não tem mais corpo físico, você desencarnou. Então, o próprio livro dos Espíritos explica bastante sobre isso com relação ao grau de materialidade que nós estamos mergulhados, estamos continuamente mergulhando. Quanto mais materializado nós somos e nós estamos, mais complicada é a nossa percepção fora do corpo físico.
Então a pessoa, por exemplo, a pessoa sai de casa, ela vai lá e come alguma coisa. A pessoa não comeu por fome, comeu por hábito. Então, tem gente que fala assim, ó, eu só almoço sempre no mesmo horário. Isso é muito importante. Por corpo físico. Ele é muito importante para o corpo físico. Para a sua consciência, não. Para a sua consciência, não. Você, como espírito, você não precisa se alimentar. Mas tem espírito que acaba de desencarnar e fica morrendo de fome. Ele tem fome, ele tem sede. Dependendo do grau de materialidade que você vive, que você experiencia a vida, você vai ter essa percepção difícil de conseguir vencer. Mas o que isso tem a ver com a bicorporeidade? Por que você vai tentar estar em 2 lugares se você não consegue estar bem em um lugar só? Você entende? Isso são treinamentos que você faz toda noite. O próprio sono, a incapacidade do nosso cérebro conseguir registrar tudo que nós experienciamos, isso é outro problema, outra complicação. Tem pessoas que querem desvendar o sonho, entender em detalhes. E por vezes o que você está tendo que buscar entender não é o que você está lembrando, mas sim como você está sentindo a vida. Por vezes, 99% daqueles alertas era para você sentir a vida com mais carinho, com mais amor, com mais ternura. Se empenhe mais em ser mais carinhoso com Beltrano, com Ciclano. Se empenhe em perdoar mais. Só que a gente não consegue entender o que a outra pessoa está falando. As pessoas fazem mímica para a gente. Cria situações visuais. Porque se falar conosco, a gente não consegue ouvir. A gente não tem boca, a gente não tem ouvido. A gente não consegue se concentrar a nível de pensamento para absorver os pensamentos com mais facilidade. Porque fora do corpo físico, todos se comunicam pelo pensamento. Não tem fala, não tem atmosfera gasosa para propagar uma onda sonora. Toda comunicação é pensamento. É pensamento, não existe outra forma. Então quer dizer então que muitos espíritos se comunicam em mesa mediúnica, reunião de desobsessão, eles estão lá falando e ouvindo o que estão falando através do médium. Isso para eles é um refrigério grande, porque eles estão séculos, por vezes, sem falar com ninguém. É exatamente isso. Muitos estão séculos tristes, chateados. Puxa vida, não sei o que acontece, eu vou para casa, a pessoa já desencarnou, mas ela não sabe que desencarnou. Nossa, eu fui para casa, as pessoas não falam mais comigo. Estranho, acho que minha esposa está chateada comigo, minhas filhas também, minha filha também, ninguém fala comigo, passa por mim, finge que eu não estou ali, eu não sei o que está acontecendo, por que as pessoas estão me ignorando? Ele não sabe que desencarnou. Ele não sabe que desencarnou, é sério. Não tem a menor consciência. Zero. Esse bobear, ele está indo para o trabalho. Uma vez eu tomei um susto, né? Eu estava numa mesa mediúnica, na reunião mediúnica. E aí conversa vai, uma senhorinha muito atenciosa, conversando. E aí uma conversação muito amigável. Eu até estava estranhando, né? Estranha essa comunicação, né? E falando. Aí daqui a pouco chegou assim, olha, você me desculpe, mas está dando a minha hora. Dando a minha hora? Hora de quê, meu Deus? Não, está dando a minha hora, porque eu tenho que ir para casa fazer a janta. Mesmo eu fazendo a janta, eles já não estão falando comigo direito. Imagina se eu não for para casa e não fizer a janta. Meu Deus do céu. Como que pode achar que é natural ir para casa e ninguém te ver e ninguém falar com você? Que tipo de vida você vivia quando estava encarnada? Que as pessoas não falavam com você e você não falava com as pessoas. Como é que você pode querer aceitar cruzar aqui ainda ambos encarnados, sem um falar com o outro, sem um se preocupar com o outro, observar um sorriso, um brilho nos olhos da outra pessoa? Ela desencarnou e não sabe perceber que está desencarnada. É impressionante. Mas isso não é com um ou dois, não. É triste. Existe uma multidão. Muito triste. É muito triste. Porque você vê que ela teve uma encarnação muito difícil. Né, de sendo ignorada, sendo de repente desprezada e vice-versa. Ela também podia estar desprezando outras consciências que viviam do lado dela. Então é muito duro de observar isso. Primeiro que você toma um susto, né? Porque você acha que está falando, acabou o tempo de comunicação, eu tenho que dar vez para outros espíritos que precisam falar, que precisam se comunicar. É uma coisa inusitada, né?
Muitos se comunicam com pós-trauma, né? Quando teve aqueles acidentes todos em Petrópolis, muitos se comunicaram, né, pós-trauma de avalanche, de não sei o que, está esmagado o corpo físico. E a pessoa continuou falando, meu Deus, está caindo tudo. Já caiu. Mas a pessoa está presa àquele momento, àquele minuto. Por que ela está presa àquele minuto? Porque ela tem certeza absoluta na consciência dela que vida é a vida biológica. Cuidado com tudo que você cria certeza profunda na sua alma. Ela vai te acompanhar para onde você for. Se você achar que vida biológica, tudo termina na vida biológica, você vai tentar expandir esse tempo final dos últimos segundos como se fosse 10 anos. Você vai tentar esticar esse tempo, mesmo não sendo possível. E o que acontece quando você tenta fazer isso com a sua consciência? Você fica revivendo aquele trauma, revivendo aqueles segundos, revivendo aquele desespero. Mas isso ninguém tem como controlar, somente você. Então nós temos que ter uma consciência mais espiritualizada de quem realmente nós somos. Quanto mais conscientes estivermos, mais poderemos exercer a nossa consciência de uma forma mais liberta. É sobre isso que ele quis dizer, tá? Então, a alma realmente não se divide, um espírito não se divide. Ah, mas ele pode aparecer em 2 lugares concomitantes? Sim, é a mesma essência. E o que está preso à relação espaço-tempo é o corpo físico e outros princípios materiais. Mas nada impede, mesmo nesse espaço físico, que a sua essência seja irradiada para 2 pontos, ou para mais de um ponto, né? Depende do que for necessário ser cumprido, né? Ser executado. Pessoal, aqui vai iniciar outro exemplo, né? Um exemplo um pouco mais longo. Vamos parar aqui então no 120, tudo bem? Desculpa aí não ter conseguido avançar tanto. A gente se esticou um pouquinho mais na página inicial, que é muito importante essas explicações de Emmanuel para todos nós, tá bom? E a gente volta só depois do carnaval, tá ok? Com esse estudo. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, falar mais alguma coisa, alguma dúvida? Mônica Rosa. Acertei, Mônica, o nome? Mônica, seu microfone está fechado. Oi. Meu celular. Eu estava tocando. Não, bem. eu compreendi. Tá ok? E também assim, ok. lá no grupo do WhatsApp que a gente tem lá desse grupo de estudo, assim, eu li esse trecho, fiquei com a dúvida aqui nesse trecho, fui reler no livro, ou fui rever o estudo. A gente sempre sobe pro WhatsApp, né? O link pro YouTube, né? A gente sobe o vídeo depois pro YouTube, também o áudio também, né? Para um canal de podcast, quem quiser depois ouvir novamente. Fiquei com uma dúvida, pode botar lá a pergunta. Pode ser que a gente não responda na hora, ou não tenha resposta, mas a gente vai tentar buscar e conciliar as informações para com todos, né? Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Ana, Lúcia, Vanessa? Não, tá tranquilo. Então, Eu tenho. pode falar, Vanessa, pode falar. Você falou que isso não é essa questão de irradiação não está relacionada à evolução do espírito. Não, é da consciência. Mas da consciência. Isso. Isso nem é preparado no mundo espiritual, nada disso. Isso é só consciência de si e do ambiente, da espiritualidade. Essa parte eu não entendi. A gente pode trabalhar isso? Não, hoje, assim. não só pode, como você faz isso toda noite. Por exemplo, o que você deseja? A que lugares você quer ir quando sai do corpo físico à noite? Eu? O que você pede? Você pede para ir para onde? Para ajudar. Eu não sei. Não. Não peço para ir a lugar nenhum. Eu sei, mas... Eu peço para... Eu não sei, não penso nisso. Então, à medida que esse desejo de querer ajudar em locais específicos for crescendo, você pode desejar mais de um lugar. Você pode até desejar assim, queria tanto visitar esse hospital,
que eu vi uma pessoa lá internada, queria ver essa criancinha, queria poder dar um sorriso para ela, poder fazer uma ajuda e tal, e depois aparecer em outro lugar e fazer isso. Talvez a sua intensidade de vontade seja tão intensa que talvez você vá e coexista nesses dois lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Porque nós Entendi. não vamos, nós não temos ainda condição de ir lá e causar uma grande modificação no destino de ninguém. E ninguém faz isso, né? A espiritualidade superior não muda o destino de ninguém. Ele auxilia você a cumprir o destino que você mesmo desenhou, né? Que você ajudou a desenhar. Para você cumprir cada vez melhor, né? Então, quando nós estamos fora do corpo físico, se você deseja ir em lugares extremamente complicados, lugares difíceis, lugares que você sabe que até mesmo seu corpo perispiritual vai ser sacrificado. Não se engane, existem esses lugares. Existem esses lugares. Então, ocorre todo um desgaste energético, tudo energia, né? Então, dependendo do que você pede para estar participando, que você quer que a sua consciência esteja operando, você vai receber essas oportunidades, não tenha dúvida. Né? Muitos acreditam que é pesadelo, ver perseguição. Não, eu nem sabia que você podia fazer esse pedido. Eu sempre peço para ajudar, para servir e que eu possa ser útil. Mas não sabia que a gente podia escolher, né? Não é que escolher, é pedir mesmo, né? Não, mas olha só, você pede. Eu tenho certeza que você pede. Todos pedem coisas específicas. Por exemplo, você pode pedir para ajudar uma pessoa que você gosta muito. Uma pessoa que você teve uma desavença, você quer promover o reencontro, a paz, alguma coisa que você quer. Puxa, a vida queria tanto falar com fulano, isso, aquilo, e, poxa, mostrar para ela que... Não é intencional, assim, não é bem dirigido, é algo que eu pense. Tá, entendi. Agora eu entendi o que você quis dizer. Existe um núcleo duro, né, do seu grupamento, existe o chamado núcleo familiar, né? Existe um núcleo familiar e que vamos nos encontrar fora do corpo físico. O núcleo familiar do laço mais estreito e o laço mais largo, né? O laço mais largo é a grande família espiritual. Nós evoluímos em grupos. Não se esqueça disso, nós evoluímos em grupos. Esses grupos estão aumentando. À medida que sua consciência vai se desenvolvendo, Deus permite que sua consciência possa operar em grupos cada vez maiores. Daqui a pouco você conhece 200, 300, 1000 pessoas. Não se engane. Por vezes, dessas 1000 pessoas, em um mês, você já visitou cada uma delas. Não se engane com isso. Você já percebeu a dor de alguém, o desespero do outro, um pensamento desequilibrado. E estamos sempre interligados, mutuamente colaborando uns com os outros. Voltando àquela frase que eu repito que é difícil de a gente assimilar. Não existe fora de Deus, como também não existe fora do próximo. Não existe estar fora do próximo. Olha, eu vou evoluir para Deus, para a divindade, me afastando de todo mundo. É um grande engano. Não existe ir para Deus sem ir para o próximo. Como é que você pode amar a Deus sem amar a criação divina? Como é que você pode amar a Deus sem amar o que Ele criou com o maior esforço possível, que foi a consciência do próximo? Então, nossa meta é o próximo. É nos irmanarmos e sermos cada vez mais fraternos. O desespero de um é o desespero de todos. A alegria de um é a alegria de muitos. Alegria saudável, é claro, né? Não a alegria mórbida. Então, nós temos que entender isso. Estamos todos interligados. Então, automaticamente, você vai estar interligado uns com os outros. Agora, sabe quando que nós não estamos interligados? Com os nossos preconceitos. Então, vamos supor, você tem preconceito com alguém que promove assalto. Essa pessoa não merece ajuda de ninguém. Não, mas para o Cristo é o contrário. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou, e foram todas, nenhuma será perdida. Não existe alma perdida. Existe alma que está tentando seguir caminhos por tentativa e erro para ver se vai dar certo. Mas, por vezes, aquele que você observa como um assaltante vil e cruel foi, às vezes, um parente próximo, há 30 encarnações atrás.
É isso que a gente tem que começar a perceber. E é claro que a sua consciência vai ser atraída para amparar, para socorrer, para ajudar, para manifestar pensamentos diferentes, para estimular pensamentos e ligações diferentes. Pô, imagine que todas as consciências formem como se fosse uma grande rede de pesca, onde cada nó é uma consciência. Estamos todos interligados com um pequeno fio. Né? Tem até um ditado muito lindo, né, na cultura indiana, que fala que todos os seres é como se fossem conchas, né, pequenas pérolas, e que existe um fio que interliga todas elas. E esse fio é a unidade divina. Mas todos estão interligados por esse mesmo princípio da unidade divina. Eu estou falando de uma cultura milenar, né, de 3, 4, 5 mil anos atrás, e que se propagou até hoje, informando esse símbolo tão belo. Então o Espiritismo também reconhece isso. Né? Influência de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, ou encarnado para encarnado. Estamos interconectados. Não existe fora do próximo. Então, o padrão vibracional do planeta nós percebemos, nós sentimos, de angústia, de depressão, de tristeza. Tem vezes que você fica mais triste, fica mais alegre. Essa percepção faz parte do clima atual que diversas outras almas animam e que nós percebemos. Sejam elas encarnadas ou desencarnadas, não importa. Todos somos espíritos. Então, temos que ter essa consciência. Estamos todos interligados. Não existe fora do próximo, como também não existe fora de Deus. Então, mas e quando eu saio do corpo físico durante o sono? Queira treinar, amar e servir. Queira treinar, amar e servir. Especialmente em assuntos que você não está disposto a fazer. Especialmente que você não está disposto a fazer. Que aí é treinamento, né? Fazer o que você já faz não é treinamento. É repeteco, né? Você vai repetir o que você já domina. E aí a gente vai conseguir, né, desmembrar os nossos sentimentos, desdobrar a nossa consciência para compreender um pouco mais, porque nós estamos continuamente agindo e reagindo. O pensamento é contínuo, não desliga nunca. Então nunca vá dormir assim, eu quero deitar aqui, quero me desligar de tudo, não quero pensar em nada, eu quero deitar aqui e só esperar o dia amanhecer. É uma bobagem pensar isso. Você vai sair do corpo físico, você vai continuar consciente, você continuará buscando aquilo que te atrai. É inevitável. Esse é o problema do pensamento contínuo. Ele não desliga nunca. Só quem tem essa opção de desligar o pensamento contínuo, né, que não é necessariamente uma opção, são os animais. Nenhum animal tem pensamento contínuo. Ele tem momentos que ele pensa e momentos que ele não pensa em absolutamente nada. Ele desliga 100% a capacidade de pensar, porque ele não tem pensamento contínuo. Os animais não possuem essa possibilidade. Mas nós, espíritos, exercendo a nossa consciência no reino hominal, estamos com o pensamento continuamente operando. Continuamente. Se você sai do corpo físico com angústia, com revolta, com raiva, como que isso pode acontecer comigo? Que não sei o quê. Não saia do corpo físico assim, porque você vai continuar reclamando lá. Você vai continuar reclamando e zangado do lado de lá, né? Independente de onde você esteja. E o objetivo não é esse, né? O objetivo é a gente saturar com experiências renovadoras, né? Vamos seguir ali a recomendação da mãe, né, de Paul McCartney, né? Let it be. Deixa ser, deixa pra lá. Essa experiência passou, deixa, né? Se desliga, prossiga a vida sem aquele peso. Sai do corpo físico durante o sono sem um peso de angústia, de mágoa. Não pode sair assim. Faz a prece, pede ajuda, que você possa animar sentimentos mais nobres, mais alegres, com mais bom ânimo. Temos que pedir essas coisas, porque às vezes a gente satura, a gente não consegue. E é nessas horas que a gente não consegue, a gente mais tem que pedir. E a gente vai conseguir animar reações diferentes, né? Então é isso. Ana, faz a prece para a gente de encerramento, Ana. Faço.
Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para esse aprendizado, que possamos, Senhor, cada vez mais nos empenhar e colocar em prática tudo que aqui aprendemos. Pedimos